A grande história é uma que a mídia tradicional está cobrindo. Eles falaram sobre isso sem parar nas últimas 48 horas, sem nunca mencionar Israel, a não ser para chamar Joe Kent de antissemita ou trazer um convidado para fazer isso. Acho que a renúncia de Joe Kent é um presságio de desgraça para Donald Trump, e veremos mais prejuízo para aqueles que permanecem próximos de Trump e leais a ele. Prejuízo político. As carreiras deles afundarão junto com o navio. Eles afundarão com o USS Gerald Ford. Fiquei tão surpreso com isso quanto qualquer um. Joe Kent renunciou há 2 dias ao Centro Nacional de Contra-Terrorismo, que parece ter sido o órgão que Tulsi Gabbard, diretora de Inteligência Nacional, o contratou para dirigir. Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence, to run this center. And it's a pretty high-level position. E é uma posição de nível bastante alto. Eles fornecem análises e conclusões sobre questões de segurança nacional e todo o tema do terrorismo ao presidente. Não sei se quero ler a carta inteira. Muitas pessoas assistindo a isso, ou a maioria de vocês, provavelmente já a leram. Mas o ponto principal dessa carta é que Joe Kent relembra suas 11 missões de combate como operador das Forças Especiais, um Boinas Verdes, cuja esposa trabalhava na CIA e foi morta na Síria porque agentes do aparato de segurança nacional sabotaram um plano de retirada que Donald Trump vinha defendendo. Isso realmente, não sei se radicalizou é a palavra certa, mas galvanizou a oposição de Joe Kent a essas guerras sem sentido. E ele realmente diz, nessa carta, que a guerra suja na Síria estava sendo conduzida por Israel e por interesses pró-Israel. Ele afirma algumas coisas na carta com as quais eu não concordo totalmente, mas escreve que no início desta administração, altos funcionários israelenses e membros influentes da mídia americana lançaram uma campanha de desinformação que minou profundamente a plataforma América em Primeiro Lugar e semeou um sentimento pró-guerra para incentivar um conflito com o Irã. Mais uma vez, ele está culpando diretamente Israel. Ele diz que isso foi uma mentira, e a mesma tática que os israelenses usaram para nos arrastar para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação a vida de milhares dos nossos melhores homens e mulheres. Quero dizer, é incrível. Ele está denunciando isso abertamente. Ele está denunciando o que temos denunciado há anos, algo que todos podem ver. E agora não há mais volta. Não há mais volta. A única coisa que os apoiadores dessa guerra podem fazer é destruir Joe Kent pessoalmente, destruir todos ao seu redor e fazer dele um exemplo para impedir que outros saiam desse governo, para intimidar outros ao silêncio. Porque o que ele diz tem o potencial de expor completamente o lobby de Israel. E aqueles que estão atacando Joe Kent o expõem ainda mais. Porque quem são eles? São todos os rostos e vozes de Israel e dos Estados Unidos na mídia e na política. Então, quanto mais eles falam, mais provam o ponto de Joe Kent. Qual foi a sua reação quando Joe Kent renunciou, Aaron? Foi contida. Aaron, it was muted. Como você, houve coisas que ele disse na carta com as quais eu não concordo de forma alguma. Por exemplo, ele apoiou o assassinato de Qasem Soleimani e achou que essa parte do histórico de Trump foi um sucesso, que estava ajudando a conter o Irã. Ele apoiou isso, o que é claro eu não concordo. Trump não tinha o direito de matar Qasem Soleimani, e eu acho que ele matou alguém que estava ajudando a conter o avanço do ISIS na Ásia Ocidental. Um objetivo que eu acho que Joe Kent apoia. Ele não quer ver isso, mas enfim, deixando isso de lado, deixando de lado minhas concordâncias com ele. O fato de Joe Kent, apesar de apoiar Trump e algumas das coisas que ele fez, incluindo a morte de Qasem Soleimani, ainda assim sentir que não podia mais fazer parte dessa administração, mostra a divisão fundamental dentro do círculo de Trump. As pessoas que realmente acreditam no conceito de América em primeiro lugar, e as pessoas que estão lá por Israel em primeiro lugar. E Joe Kent, ao perceber que o governo estava tomando decisões baseadas em Israel em primeiro lugar, não pôde continuar fazendo parte disso.
Há uma parte de sua entrevista com Tucker Carlson, publicada na noite passada, em que ele explica sua decisão com mais detalhes. Ele diz: "Eu não queria ser outro Colin Powell." Assim como Colin Powell, muito tempo depois da guerra, acabou se tornando uma espécie de voz dissidente dentro do governo Bush, exceto que Powell nunca renunciou. Ele seguiu passo a passo. Sim, ele era um bom soldado. Sim, e Joe Kent, tendo servido em combate. Ao contrário, aliás, de tantos dos seus detratores, Israel em primeiro lugar, que nunca serviram, como Mark Levin e outros que o chamam de covarde e fraco, por ter servido, não quis ser uma figura à la Colin Powell, responsável por sacrificar soldados americanos com base em uma mentira, sabendo que não poderia defendê-la. Então ele fez o que considerou honroso e renunciou. E agora há um grande esforço, não apenas entre o pessoal Israel em primeiro lugar do MAGA, mas também entre liberais como Jake Tapper, da CNN, ou Michelle Goldberg, do The New York Times, para chamá-lo de antissemita por dizer que Israel foi um dos motores de todas essas guerras. Quando veja bem, Michelle Goldberg, por exemplo, e não que importe muito o que ela diga, mas só para ilustrar a crítica liberal ao Joe, sim, ela estava dizendo no Times hoje que Israel era contra a guerra do Iraque. O que é simplesmente, você chegou a ouvir alguma coisa do que eles diziam naquela época? Aliás, não foi apenas Benjamin Netanyahu que foi ao Congresso dizendo como seria ótimo se os Estados Unidos entrassem em guerra contra o Iraque e que o Oriente Médio ficaria melhor. Também foram pessoas como Shimon Peres, que era considerado a pomba liberal no espectro político israelense, relativamente falando. Então é claro que Israel estava pressionando pela guerra do Iraque. E claro, Israel foi, como Joe Kent diz, um fator importante na guerra suja na Síria. Por que você acha que os Estados Unidos gastaram dezenas de bilhões de dólares armando esquadrões da morte sectários? Foi para eliminar um estado de linha de frente no eixo de resistência contra Israel. A Síria ajudava a abastecer o Hezbollah em sua resistência a Israel, servindo como uma ponte terrestre entre o Irã e o Hezbollah. E há um analista chamado Aaron Zelin, é esse o nome dele? Ele próprio é um lobista de Israel. Ele é um lobista pró-Israel. Ele escreveu um artigo para seu think tank dizendo que esta guerra contra o Irã não poderia ter acontecido sem a guerra suja na Síria. Porque, segundo ele, se os Estados e Israel tivessem feito isso 1 ano e meio antes, quando Assad ainda estava no poder, a Síria teria sido um estado na linha de frente ajudando o Irã a resistir aos Estados e a Israel. E é por isso que Joe Kent diz que a guerra suja na Síria, aquela que tirou a vida de sua esposa, que o tornou viúvo, foi motivada por interesses israelenses. Claro que foi. Então, chamar isso de antissemitismo é apenas mais uma tentativa de difamar alguém que está descrevendo com precisão informações. Isso é ahistórico. Qasem Soleimani disse que quando a Guarda Revolucionária Iraniana entrou na Síria, se eles não lutassem contra eles nas fronteiras, teriam que enfrentar o ISIS e a Al-Qaeda dentro do próprio território, o que estava absolutamente correto. A Guarda Revolucionária e o Hezbollah, ao se envolverem na Síria, adiaram a guerra contra o Irã por cerca de 14 anos. A guerra teria chegado mais cedo se eles não tivessem impedido as forças de Jolani de invadir Damasco. E isso agora está muito claro. E claro, de onde veio a linha vermelha? Foi uma invenção da inteligência israelense. A linha vermelha para ataques químicos. Os ataques químicos estão chegando. Volte à origem da linha vermelha. Veio da inteligência israelense. A guerra do Iraque, Michelle Goldberg, no New York Times, disse que não. Joe Kent afirmou que a guerra do Iraque tinha algo a ver com Israel. Tipo, nossa, que loucura. Quem está no Pentágono, agora canalizando informações de inteligência sobre Saddam Hussein, está envolvido com Al-Qaeda e ter armas de destruição em massa? Quem era? Era o Duck Faith, o Richard Pearl e os Wormser, Myrav Wormser e o marido dela. Quem são eles?
Eles foram os autores do documento Clean Break para Benjamin Netanyahu, produzido em um think tank apoiado por Israel em 1996, quando Netanyahu assumiu como primeiro-ministro, aconselhando-o sobre como derrubar a Síria, em parte instigando guerras sujas no Iraque, até mesmo no Sudão e em outros países, para impedir que um Estado palestino viesse a existir, porque todos esses países apoiavam a soberania palestina. E no fim das contas, o prêmio seria o Irã. Está tudo claramente exposto ali. Também foi mencionado na mídia israelense na época, em 2003. Esta é a minha resposta para Michelle Goldberg. Acabei de twittar um artigo do Haaretz, escrito por Aluf Ben, que hoje é o editor-chefe do Haaretz. A IDF entusiasmado aguarda a guerra no Iraque. Altas figuras da segurança traçam um quadro otimista do futuro pós-guerra que Israel pode esperar. Eles preveem um efeito dominó com a queda de Saddam, seguida pelos outros inimigos de Israel. Arafat envenenado até a morte, Nasrallah assassinado, Assad derrubado por meio de uma guerra suja, o Ayatollah assassinado e talvez até Gaddafi assassinado. E o triste é que não são apenas os liberais que escrevem para o New York Times, como Michelle Goldberg, que foram enganados a ponto de aplaudir esse efeito dominó de atacar qualquer um que impeça a agressão israelense. São também os esquerdistas. Quero dizer, quantos esquerdistas aplaudiram o esforço para derrubar Gaddafi, depois Assad e até mesmo Nasrallah? Só balanço a cabeça. Quanto tempo desperdiçamos tendo que nos defender por ousar não seguir todas aquelas campanhas de mudança de regime e por desmascarar a propaganda, como os ataques químicos de bandeira falsa usados para justificá-las. De qualquer forma, então quero dizer, há uma boa transição aí de volta para o Joe Kent, que é tipo todas aquelas coisas malucas que estávamos dizendo, as teorias da conspiração, todo mundo vê isso agora. Não são só o Cenk Uyghur e a Ana Kasparian, que soam como nós há 5 anos. Não quero falar nada de ruim sobre eles, mas eles definitivamente se rebrandingaram e mudaram o discurso para manter a relevância, porque é aí que todo mundo está agora. Agora, é um alto funcionário de segurança nacional do governo Trump, alguém que serviu em 11 missões de combate, quem está dizendo isso, quem está validando a tese de John Mearsheimer. E não é porque ele seja esse é um cara que no passado fez várias declarações pró-Israel. É porque era impossível negar, com base no que ele estava vendo lá dentro. E como as mentiras agora estão levando à morte de soldados norte-americanos, algo com o qual ele se importa profundamente, tendo servido ele mesmo, é evidente, ao assistir à sua entrevista com Tucker Carlson, que ele é uma pessoa genuína, que simplesmente não quer fazer parte de algo que acabe matando seus companheiros de serviço. E acho que quando você serviu, fica mais sensível a isso, ao contrário de todos esses falcões de galinheiro, que estão aplaudindo essa guerra pró-Israel de seus lugares confortáveis. Sim. Então a Casa Branca o atacou e enviou Caroline Leavitt para fazer isso. É uma linha de ataque curiosa da parte dela, porque Joe Kent disse que não havia nenhuma ameaça iminente vinda do Irã. É claro que não havia ameaça iminente. Se houvesse, ou se eles quisessem nos convencer de que havia, teriam dito isso. Mas o governo Trump não fez nenhuma tentativa de convencer o público americano de que precisava apoiar essa guerra. Marco Rubio até admitiu que a única ameaça iminente vinha de Israel, porque ele disse que Israel atacaria primeiro. E foi por isso que atacamos, porque uma vez que Israel atacasse, o Irã retaliaria contra as forças dos Estados Unidos. Essa era a ameaça iminente vinda de Israel, que Marco Rubio depois tentou recuar. Mas essa era a única possível ameaça iminente existente, porque o Irã não estava. Todo mundo na Casa Branca sabe, assim como Joe Kent sabe, que o Irã não ia atacar os Estados Unidos. Então é claro que vão tentar difamá-lo. E alguém que está feliz em seguir essa linha é Jake Tapper, da CNN.
of CNN. A carta dele culpa Israel e absolve Trump. Culpa Israel pela guerra no Irã, culpa Israel pela guerra no Iraque, culpa Israel e seus apoiadores pelo ISIS, pela guerra contra o ISIS na Síria. E eu acho que há muitas pessoas hoje se perguntando como alguém assim conseguiu um cargo como esse no governo, dadas as suas opiniões. Esta é uma operação muito importante, que conecta os pontos para proteger o povo americano, especialmente neste momento em que estamos em um alto nível de alerta de terrorismo. O tipo de antissemitismo que tradicionalmente víamos na esquerda, agora estamos vendo um pouco também na direita. Ele não é o tipo de pessoa que eu pessoalmente gostaria de nomear para esse cargo, dadas suas visões anti-Israel e, francamente, suas visões anti-presidente agora. Visões antipresidenciais. Então agora, ser anti-Israel, ou ser crítico a Israel, é antissemitismo. E também é ser antipresidente. Porque, pelo visto, o Trump agora também representa o judaísmo global. E, aliás, eu nem gosto de usar o termo antissemitismo, porque esse é mais um caso de pessoas pró-Israel se apropriando da cultura de outros. Nem todos os povos semitas são judeus. Longe disso. Mas, enfim, vamos apenas chamar isso de antipresidente. Devíamos simplesmente embrace anti-judeu, som agora alguma antipresidente. Antipresidente. É um crime de ódio ser contra o presidente, violando a definição da IA de presidentismo. Sim, e aquele é o Michael McCaul, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. Ele é o nosso cara da IPAC, Michael McCaul. Exatamente. No distrito dele, provavelmente há empresas israelenses de armamentos, mas ele é um fantoche do IPAC. E o Jake Tapper está se preparando para o grande trabalho dele na CNN, controlada por Ellison. Sim, ele é amigo da Bari Weiss, muito próximo de Israel. Tá ficando um pouco óbvio demais aqui. Além de acusá-lo de ser antipresidente, ou seja, antissemita, antijudeu, eles também estão acusando Joe Kent de ter ligações com a entidade mais nefasta de todas, que é o The Grey Zone. The Gray Zone.